amados? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4. Amém? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você está preparado? Aleluia, Deus vai falar com você, fala para ele. Fala, Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Aleluia. É tão lindo, né, o mover de Deus nas nossas vidas. Nós acabamos de ministrar uma canção aqui no Louvor que fala justamente desse texto. E não existe nada combinado, amados. É tudo mover do Espírito. Amém? Então a gente fica feliz, porque o Senhor se revela a nós de uma maneira muito especial. Glória a Deus, aleluia. Amados, então nesses dias, nós temos ouvido acerca de uma nova geração de adoradores que o Senhor está levantando, amém? Aleluia. E aí pode ser que nós fiquemos a nos perguntar, como que isso vai acontecer? Por onde vai começar? Como que vai se dar todas essas coisas? E eu quero te falar assim, se acalma. Deus vai conduzir tudo em todas as pessoas, amém? Porque se tem uma coisa que Deus é especialista, é em trabalhar no coração das pessoas. Aleluia! Ele convence aquele que não quer. Não é assim? Tem tanta coisa que você falava assim, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí Deus olha para você e fala, tá. Peraí só um pouquinho. Aí ele começa a trabalhar na sua vida e de repente você já está fazendo aquilo que você falou que você não ia fazer. É ou não é verdade? Foi só comigo, gente, que Deus fez isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estou pregando para crente ou só tem anjo aqui? Amém, aleluia. Então, amados, Deus vai fazer isso de uma maneira muito especial na vida de cada um de nós. Porque essa geração de adoradores é um grupo de pessoas, porém, é um grupo de pessoas que cada um vai ter a sua própria experiência com o Senhor. Amém? Aleluia. E aí, em João capítulo 4, no versículo 23, o Senhor Jesus está dizendo assim, no entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Somente o Senhor Jesus tem poder para dizer, está chegando o tempo, mas esse tempo já chegou. Porque Ele é o dono do tempo. Amém? A nossa visão ela é limitada, por quê? Porque a gente só consegue enxergar o que passou e o que está acontecendo exatamente agora. Mas o que nós não muitas vezes nos apercebemos é que o Senhor do tempo, Ele já vê todas as coisas já estão latentes aos seus próprios olhos. Então agora você está olhando para você e está dizendo, eu não consigo. Mas Deus já te viu lá na frente, fazendo aquilo que você está falando agora que não consegue, Ele já te viu fazendo lá na frente. Amém? Então só Ele tem esse poder e autoridade para falar, vai vir um tempo, mas esse tempo já chegou. Por quê? Porque Ele tem todas as coisas debaixo do seu governo, do seu domínio, amém? Da sua autoridade. E não importa qual seja a área da sua vida, que diante dos seus olhos, essa área esteja turbulenta, ou esteja defasada, ou você esteja vivendo algo difícil de lidar agora. Não importa qual seja essa área, o Senhor já tem um bom final para ela. Porque você faz parte dessa nova geração de adoradores. Aleluia! Glória a Deus! Então o seu momento agora que você está vivendo não define toda a sua história. É só um momento
Diga assim comigo, é só um momento. Vai passar. Amém? Aleluia! E aí, amados, então nós acabamos de ler um pedaço, né, de um texto, onde está acontecendo um diálogo de Jesus com uma mulher que a Bíblia não dá nome. Para te ajudar a entender um pouco, não é a mulher adúltera, não é a Maria Madalena, é apenas uma mulher, que a única informação que a Bíblia traz sobre ela é que é uma mulher samaritana. Amém? Mas, se nós formos analisar todo o contexto desse diálogo, Jesus está falando sobre adoração e sobre adoradores. Aleluia! Ele está trazendo uma revelação para essa mulher acerca de algo que é muito importante para Deus. Ele está falando sobre adoração e sobre adoradores. Ele está dizendo como que a adoração que Deus aceita acontece. E ele está dizendo como que os adoradores se comportam na adoração que dão ao Senhor. Amém? Ele vai dizer que a adoração que Deus aceita precisa ser uma adoração em espírito e em verdade. E que esses adoradores precisam ser verdadeiros. Amém? E o que significa isso, pastor? É simples. É nada mais, nada menos do que combinar as minhas atitudes com aquilo que eu digo, com aquilo que eu falo. Isso é ser um verdadeiro adorador, e é o adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. É quando há uma concordância com aquilo que eu falo, com o meu procedimento, com a minha conduta, com aquilo que eu sou no meu dia a dia, com aquilo, quais são as minhas reações, como que eu me comporto daquela porta para fora. É isso o que Jesus está dizendo. Amém? Mas eu quero nessa noite compartilhar com você algo que talvez você não tenha parado para analisar de uma forma mais profunda nesse texto. Jesus aqui está falando com uma mulher. E nós sabemos que na Bíblia, todas as vezes que aparece uma mulher, e que essa mulher ela não tem um nome específico, nós podemos trazer essa mulher como uma alegoria para a igreja, como uma representatividade da igreja. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus nos traz a informação, como eu já acabei de dizer, que essa mulher, ela habita num lugar chamado Samaria. De uma maneira específica, a Bíblia diz que ela mora em Sicar, que é uma cidade da região de Samaria. Amém? E nós sabemos também que lugares na Bíblia, eles não são lugares simplesmente aleatórios. Quando você lê a Bíblia, se atente para o nome dos lugares, você percebe que muitas vezes vai acontecer assim, alguém colocando uma pedra e dizendo, o nome desse lugar é Berseba ou Cades Barneia. Você percebe isso na Bíblia, por quê? Porque lugares na Bíblia são importantes, porque eles representam posições no mundo espiritual. Entenderam? Então nós vamos trazer aqui, para a gente poder entender, preste atenção nisso que eu estou te explicando, porque depois vai fazer todo o sentido para você. Amém? Então a mulher representa a igreja, representa essa noiva que nós acabamos de cantar, que está com um compromisso marcado com o noivo, um compromisso de casamento. Amém? Glória a Deus.
você não é descompromissado, você tem um compromisso. E é um compromisso para a eternidade. Aleluia! E lugares na palavra de Deus, eles representam posições no mundo espiritual. Então essa cidade, Sicar, ela não está sendo citada por um acaso. Essa cidade, Sicar, não está sendo mencionada por algo aleatório, não. Existe um porquê disso. Essa cidade, Sicar, no próprio texto, a mulher vai dizer em um momento em que ela argumenta com Jesus, porque nós percebemos, se a gente for ler todo o texto, a gente vai perceber Jesus falando algo para ela e ela rebatendo aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus tentando convencer ela de algo e ela, em contrapartida, querendo resistir àquilo que Jesus estava colocando diante dos olhos dela. E no momento a mulher vai dizer assim: em qual monte se deve adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? Porque os samaritanos adoram aqui nesse monte. E os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Por que ela estava dizendo isso? Preste atenção. Porque essa cidade, Sicar, ela foi construída, edificada num vale. Diga assim comigo, num vale. Você lembra das aulas de geografia? Lembra? Que vale é um lugar que está entre montes. Ou você faltou essa aula? Eu lembro que a gente até fazia umas maquetes assim, vocês lembram disso? Então um vale é um lugar que fica entre montes. E essa cidade Sicar, ela é a antiga Siquém, lá de Gênesis, que nós já vamos lá para entender por que Jesus estava ali naquele momento com aquela mulher. Mas o fato é, amados, que Sicar estava nesse vale, entre dois montes, entre o monte Ebal e o monte Gerazim, que é um monte onde foi proclamado acerca da bênção e da maldição. E aí você lembra do que Moisés falou para o povo? Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Lembra que Josué, quando entrou na terra, ele dividiu as tribos, colocou as tribos para proclamarem aquilo, as bênçãos e as maldições que Moisés já havia declarado acerca do povo. Então Sicar estava no meio desses dois montes, a bênção e a maldição. Pastora, o que você está querendo dizer com isso? É simples, amados. Todas as vezes que nós estamos enfrentando um vale, quando esse vale terminar, você vai ter que decidir em qual monte você vai ficar, em qual monte você vai subir. Todas as vezes que nós nos encontrarmos num vale, nós estamos no vale da decisão. Deus não coloca ninguém num vale só para passear. Deus não coloca ninguém num vale para tirar férias. Todas as vezes que Deus pega um dos seus filhos e põe no meio do vale, é porque Ele está querendo provar o teu coração, para que o teu coração decida em qual monte você quer ficar, em qual monte você quer subir. Se é no monte da bênção ou se é no monte da maldição. E a Bíblia diz que se me obedecerdes e me ouvirdes, é isso que diz Deuteronômio 28, vocês serão abençoados. Aleluia. Então, amados, se você está no vale, presta atenção nas decisões que você vai tomar quando estiver no vale, porque é o vale da decisão. Então aquela mulher, ela está ali, e Jesus está conversando com ela.
E nós conseguimos olhar para aquela mulher, sabe como? Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Vai dando glória a Deus aí. Para eu não ficar sem graça, né? Eu tomando água, todo mundo olhando para mim. É estranho. Aquela mulher, ela é uma representatividade da realidade espiritual de toda aquela região. Lembra do exemplo da maquete? Quando a gente pega uma maquete, é algo pequeno, mas que revela, que demonstra algo que é grande, o todo. Amém? Então Jesus pega aquela mulher e começa a trabalhar na vida daquela mulher, não simplesmente para alcançar somente aquela mulher, mas porque Ele quer transformar a realidade espiritual de toda aquela região. Amém? Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus prospera um dos seus filhos, quando Deus abençoa um dos seus filhos, abençoando um dos seus filhos, é para transformar a realidade de todos aqueles que estão também à sua volta. E tem muita gente que não compreende isso e por isso deixa de ser abençoado. Porque na cabeça dele ele fica pensando, quando a bênção chegar, eu vou usufruir dela sozinho. E aí Deus está falando, meu filho, cabeção, a bênção vai chegar para você, mas não é só para você. Aleluia. Glória a Deus. Então, olhe para essa mulher, como ela sendo essa mulher que está representando toda a realidade espiritual de toda aquela região. E Jesus chegou até ela. E Jesus chegou até ela pedindo para beber água. Amém? E eu te pergunto, em que momento Jesus toma água durante toda a conversa deles? Nem antes, nem durante, nem depois. Mas Jesus começa aquela conversa pedindo para aquela mulher água. Amém? Por que Ele faz isso? Porque tem situações que se Ele chegar apontando o dedo, dizendo o que nós somos, a gente espana, a gente espirra, a gente vai dar um pulo de 3 metros de altura. Não, Senhor, eu sou isso aí que o Senhor está falando, ó. Então Jesus começa pedindo água para aquela mulher, e Ele vai desenvolvendo ali um diálogo, e Ele começa falando com aquela mulher sobre coisas permanentes. Porque Jesus, quando Ele chega na nossa vida, Ele chega para fazer algo permanente. Quando Jesus chega, Ele chega para mudar a nossa história. Quando Jesus chega, Ele chega para arrumar a bagunça que está na nossa vida. Quando Jesus chega, é para colocar limite aonde não tem limite. Quando Jesus chega, é para dizer, olha, isso aqui não te pertence mais. Amém? Então Jesus começa a falar com aquela mulher sobre coisas permanentes. Ele começa falando de uma água, que se ela beber, ela nunca mais vai ter sede. Mas é difícil falar sobre coisas permanentes com alguém que está acostumado com prazeres momentâneos. Vou repetir. É difícil falar sobre coisas permanentes, eternas, com quem está acostumado a lidar com prazeres momentâneos. Porque nós somos assim. A gente quer o nosso bem-estar agora. A gente quer as coisas boas acontecendo agora. A gente quer ter a razão agora. A gente quer estar certo na discussão agora.
Porque isso nos dá um prazer momentâneo. Mas Jesus, ele vem tratando de coisas permanentes, eternas. E para a gente poder compreender aquilo que é permanente, a gente vai ter que abrir mão daquilo que é momentâneo. Amém? Glória a Deus. Tem alguém me ouvindo aí? Glória a Jesus. E aí ele fala algo mais difícil ainda para ela compreender. Ele fala, eu quero beber água. E ela olha para ele e fala assim, peraí, mas você não tem um vaso? Você não tem um cântaro? Por que isso perturba a mente dela? Porque o judeu nem conversava direito com os samaritanos. Sim ou não, gente? Que dirá pedir para beber água no mesmo copo? Ela não está acostumada a ter uma intimidade verdadeira com ninguém. Porque só bebe água no mesmo copo com quem você tem intimidade, sim ou não? Eu estou bebendo água aqui. Se meu esposo pedir para beber água, e eu der o copo para ele, ele vai tomar normal, ou não toma? Você toma. Ah, você vai ter que tomar. Mas se tiver um copo lá no Parque das Águas, que todo mundo toma, você tem coragem de tomar água nele? Você não sabe a boca que passou ali, o que ela fez? Não é não, gente? Então, o que Jesus queria propor para aquela mulher era uma intimidade verdadeira, de algo que ela nunca tinha experimentado antes. E assim Jesus está diante de nós, propondo também isso, todos os dias. Ele não quer que a sua intimidade com Ele seja resumida na oração meia boca que você faz quando acorda, na oração meia boca que você faz na hora de comer, e na oração meia boca que você faz na hora de dormir. Porque isso não é ter intimidade com Ele. Então a proposta de Jesus é algo muito mais profundo do que aquilo que você possa imaginar. Amém? E aí no discurso daquela mulher, no versículo 12, ela diz assim para Jesus, mas espera aí, o senhor está aqui me pedindo água, não tem balde, não tem cântaro, o senhor está pensando que o senhor é quem? Por um acaso o senhor tem noção no território que o senhor está pisando? Porque, para começo de conversa, esse poço aqui foi do nosso pai Jacó, ele que construiu. Os seus filhos beberam, o seu gado também. Então, olha lá. É mais ou menos assim. Jesus, o senhor está sabendo quantos anos de crente que eu tenho? O senhor está sabendo que aquela igreja lá fui eu que fundei? O senhor está sabendo, Jesus, que eu tenho uma história, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu converti fulano de tal, que se não fosse por mim. E aí Jesus, ele fala, é mesmo, não sabia dessas histórias. Vem cá, deixa eu te contar uma outra história. Aí Jesus falou assim, tá bom, você quer falar sobre Jacó, então vamos falar sobre Jacó. E aí é onde que começa, amados, algo muito interessante. Porque quando aquela mulher cita Jacó, ela está linkando, ela está fazendo uma referência com o que aconteceu lá em Gênesis, acerca de Jacó e sua família. E o que aconteceu lá em Gênesis? Gênesis capítulo 33. Abre comigo lá, por favor. Gênesis capítulo 33.
Glória a Jesus. O versículo 18. Versículo 18 a 20 diz assim: Depois que voltou de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e se acampou diante da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que estendera a sua tenda. Então ali levantou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Então vamos entender aqui. Jacó decidiu ir embora da casa do seu sogro Labão. Chamou Lia, arruma a tenda e as crianças. Chamou Raquel, arruma a tenda e as servas. Nós vamos zarpar daqui, porque teu pai já não me suporta mais. E aí então eles resolveram levantar acampamento. Só que Deus tinha falado para ele ir para Betel. Mas Jacó, a Bíblia está dizendo que ele sai de Padã-Arã e ele para em Siquém. Ali ele compra uma terra e ali ele estabelece a sua família. É isso que está escrito na minha Bíblia, é o que está escrito na sua. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 31, no versículo 3, vai lá, no capítulo 31, no versículo 3 fala assim, ó: Disse o Senhor a Jacó: Volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então aqui no capítulo 31 é quando ele decide ir embora. E quando ele decide ir embora, o que Deus fala para ele? Para ir para a casa dos pais dele, que ia passar por Betel. Amém? Mas aí lá no capítulo 33, onde nós lemos, está dizendo que ele decidiu ficar em Siquém. Glória a Deus. No capítulo 34, acontece uma tragédia. A filha dele é violentada pelo príncipe daquele lugar. E os irmãos da Diná, que eram os outros filhos de Jacó, eles decidem então se vingar. E nessa vingança eles matam todos os homens daquela cidade. Então você imagina a situação trágica em que Jacó se encontra nesse momento. Então, no capítulo 35, ele pensa: vamos nos consertar com Deus. Tem alguma coisa errada acontecendo, que não é possível. Tem muita coisa ruim vindo sobre nós. Isaías 54, versículo 5, diz assim, ó: Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Não é por um acaso que Jesus manda chamar o marido, porque na Bíblia o marido tem conotação acerca do Senhor. O próprio Deus, chamado por Baal no Antigo Testamento, esse nome Baal, no sentido original, ele significa Senhor e marido. A Bíblia também vai dizer que Sara era uma mulher bem-aventurada porque chamava o seu marido de Senhor. Viu, mulheres? Tem coragem?
de falar, meu Senhor, meu amo. Os maridos vão chegar lá, a pastora falou, ajoelha agora aqui. Misericórdia, irmão, não me usa não. Mas o fato é, amados, que Jesus manda chamar o marido, porque ele está falando assim, você pensa que você tem um Deus. Você pensa que você conhece Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês adoram o que vocês não conhecem. É o que ele diz. Os samaritanos adoram o que não conhecem. Pastora, tem como você me provar isso? Tem. Abre comigo lá em 2 Reis, capítulo 17. E eu já vou encerrar, tá? Fica tranquilo. 2 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 24. Tem alguma Bíblia que está escrito assim, a origem dos samaritanos? Tem? Lembra? Foi a mulher que incitou Jacó. Na conversa entre Jesus e ela, Jesus não tinha falado nada de Jacó. Foi ela que pôs Jacó no meio. Então está sendo desenterrado o que Jacó enterrou lá. 2 Reis 17, versículo 24, olha só o que diz. O rei da Samaria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Servavim, de Serfavaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Agora pula para o versículo 29, que diz assim. Os grupos que habitavam nas diversas cidades, porém, traziam seus deuses e os punham nas casas dos altares idólatras que os samaritanos tinham feito, cada grupo nas cidades em que habitavam. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Olha o versículo 32, gente. Temiam ao Senhor, mas entre os do povo nomearam sacerdote dos altares idólatras, os quais exerciam o ministério nos santuários dos altares idólatras. Temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Aí no versículo... deixa eu achar aqui. No versículo 41 diz: assim essas nações temiam o Senhor, mas serviam as suas próprias imagens de escultura, também os seus filhos e as suas filhas, até o dia de hoje, como fizeram os seus pais.
foi semeado ídolos. Foram colhidos deuses estranhos. Porque já tiveste 5 maridos. Volta lá e conta quantas nações foram habitar Samaria. 5. 5 nações que trouxeram para dentro de Samaria os seus deuses. Deuses que até crianças para serem queimadas exigiam nas suas adorações. Porque já tiveste 5 maridos. E o que tens agora? Qual é aquele que ela achava que tinha? O Senhor. Não é teu marido. Meu Deus. Porque já tiveste 5 maridos. Samaria, já tiveste 5 deuses. E agora o que diz que serve, o que diz que você tem como Deus, não é o teu marido. Porque se você conhecesse aquele que você adora, saberia que ele é um Deus exclusivo. Saberia que ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Se você conhecesse o Deus que você diz que adora, você saberia que o seu coração precisa ser exclusivo dele e de mais ninguém. Aleluia! Porque já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Amados, e eu vou terminar lá em João capítulo 4 agora. Volta lá comigo. Deixa eu te falar algo para a gente terminar e orar. Olha o que vai acontecer na vida daquela mulher. Ela vai dizer, ela vai concordar, ela vai reconhecer que o que Jesus está dizendo acerca dela é verdadeiro. Ela está tendo a oportunidade de mudar a história, não somente dela, mas de toda aquela geração, de toda aquela região que habitava ali. Amém? Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que dizem a verdade diante de Deus. Os verdadeiros adoradores não chegam diante de Deus querendo manipular aquilo que são, ou querendo induzir a Deus a pensar que eles são algo que não são. Os verdadeiros adoradores chegam diante de Deus e falam, é Deus, eu sou assim mesmo, Pai. É Deus, eu sou tudo isso, Senhor. Mas o Senhor pode ter misericórdia de mim? O Senhor pode me dar dessa água? Porque eu tenho tido muita sede de buscar as coisas do mundo. Deus, eu tenho me contaminado com as coisas que não são eternas. Mas eu não quero mais isso, Senhor. Sabe, eu quero mudar. Eu quero que a minha vida não seja mais uma mentira. Eu quero de verdade ser um verdadeiro adorador. Amém? Glória a Deus. E aí, amados, sabe o que vai acontecer? Aquela mulher, ela vai deixar o seu cântaro ali aos pés do Senhor. E ela vai anunciar para toda aquela gente que o Messias, o Cristo, a qual eles tinham ouvido falar durante muito tempo, agora estava ali no meio deles. E um grande avivamento se instalou naquela cidade, porque ela decidiu desenterrar aqueles ídolos que estavam ali enterrados. Espiritualmente falando, ela decidiu não mais ficar ocultando o pecado na vida dela. Ela decidiu desenterrar aquilo que Jacó tinha enterrado. E isso trouxe cura para a vida dela e para toda aquela cidade. E trouxe um grande avivamento. E aquela região, sabe o que aconteceu com eles? Olha aqui, João capítulo 4. Deixa eu só ler um versículo antes de ler o que eu quero ler, porque tem algo muito interessante aqui. Versículo 30.
Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: Mestre, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Aleluia! Versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Era isso que ela saía falando. Ele desenterrou os meus ídolos, gente. Ele me mostrou o meu pecado e eu reconheci os meus erros. Versículo 40. Aproximaram-se dele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Glória a Jesus. Amados, um grande avivamento vai acontecer. A geração de verdadeiros adoradores vai se levantar. Qual que é a maior característica dessa geração de adoradores? Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Sobre o que você conversa quando você está no meio da geração de novos adoradores? Qual que é o teu assunto? Qual que é o teu papo? O que você fala? O que está saindo da sua boca? Porque a Bíblia diz que da boca fala o que está cheio o coração. E Jesus está falando: eu tenho uma comida, eu tenho algo que me sacia. É fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para passear. Eu não estou aqui para curtir a vida. Eu estou aqui com um propósito. Fazer a vontade do meu Pai. Aleluia! Você já parou para pensar que Jesus passou 30 anos da sua vida fazendo algo que ele não foi chamado para fazer, que era a carpintaria? Mas ele fez. Aí você pensa assim: por que ele fez? Porque às vezes a gente é chamado para fazer coisas que a gente não quer fazer, mas a gente tem que fazer, porque Deus quer que a gente faça. Naquele momento era o que Deus queria que ele fizesse. Mas ia chegar o dia que o ministério dele ia expandir, que ele ia deixar de fazer aquelas coisas e ia começar a colocar o ministério em prática. Amém? Assim é comigo e com a sua vida. E a gente não pode ficar brigando com Deus por causa disso. É, Deus, porque o Senhor me prometeu e agora eu estou aqui tendo que fazer essa carpintaria. Mas, amados, eu vou encerrar aqui. Presta atenção. Todas as vezes na Bíblia que Jesus está dentro de um ambiente profético e tem pessoas ali que podem atrapalhar por não entenderem o que vai acontecer ali, ele manda sair fora. Um exemplo: quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele chega lá, manda todo mundo embora. Só chama 3 discípulos para dentro: Pedro, Tiago e João. Amém? Glória a Deus. Porque eles iam compreender o que ele ia fazer ali. Eles não iam atrapalhar o ambiente profético. Lembra que o pastor falou no início do culto? Não deixa você impedir a adoração do seu irmão. Jesus estava prestes a fazer algo tremendo e poderoso na vida daquela mulher. E ele sabia que os discípulos não iam compreender aquilo. E ele manda os discípulos ir comprar pão. Meu Deus. Isso é um fato. Tanto é que a hora que os discípulos chegam e encontram ele conversando com a mulher, os discípulos ficam assustados e começam a dizer: que coisa estranha. Mestre, você não quer comer? Né? Tipo assim, vamos proteger Jesus dessa mulher aqui, gente. Jesus está conversando com a samaritana. Eu acho que ele não sabe que ela é samaritana. Né?
Deixa eu te falar algo. Que eu e você não sejamos aqueles que Jesus vai ter que mandar ir comprar pão, para não atrapalhar o mover que ele vai fazer. Vou repetir. Que eu e você não sejamos aqueles que Jesus vai mandar comprar pão, para não atrapalhar o mover que ele vai fazer. Que nós não sejamos esses. Porque vão ter muitos samaritanos que vão se achegar. E a gente vai ter que abraçar, a gente vai ter que acolher, a gente vai ter que se importar com eles. E se eu e você formos daquele que não vão entender isso, Jesus vai mandar a gente ir comprar pão. Porque o que ele tem que fazer, ele vai fazer. Você está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Então diga assim comigo, eu não sou daqueles que vai ter que ir comprar pão. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.